Olá pessoal, eu sou a professora Grazi e neste vídeo eu vou falar sobre o Teorema do Confronto. Ele está na seção 3.3 das notas de aula. O Teorema do Confronto também é conhecido como Teorema do Sanduíche. Ele é utilizado quando nós precisamos calcular o limite de g de x para x tendendo a A. Nós não conseguimos calcular esse limite diretamente, mas nós temos que existem duas funções, f e h, tais que g de x fica preso entre f de x e h de x quando x está próximo de a, exceto possivelmente em a. E além disso, o limite de f de x quando x tende a a existe, o limite de h de x quando x tende a A existe e esses limites coincidem. Neste caso, nós temos que o limite de g de x quando x tende a A existe e ele coincide com os limites de f de x e de h de x quando x tende a A. Vamos analisar o teorema do confronto graficamente com o auxílio da figura ao lado. Aqui nós temos os gráficos de f, g e h. Vamos pegar um intervalo aberto contendo a. Nós temos que, para todo x nesse intervalo, f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x. Além disso, nós temos que, quando x tende a A por valores menores do que A e por valores maiores do que A, f de x tende a L e h de x também tende a L. Como g de x está preso entre f de x e h de x, nós temos que, quando x tende a A por valores menores do que A e quando x tende a A por valores maiores do que A, não tem outra saída para g de x. G de x também tende a L. O teorema do confronto ele continua válido se nós trocarmos x tendendo a A por x tendendo a A por valores maiores do que A e x tendendo a A por valores menores do que A. Ou seja, ele é válido também para limites laterais. O exercício 3 da lista 2 diz o seguinte: sabendo que g de x está preso entre 4x menos 9 e x ao quadrado menos 4x mais 7, para todo x maior ou igual a zero, avalie o limite de g de x quando x tende a 4. Vamos chamar de f a função dada pela lei f de x igual a 4x menos 9. E vamos chamar de h a função dada pela lei h de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 7. Nós temos que f é uma função polinomial de grau 1 e h é uma função polinomial de grau 2. Como g de x está preso entre f de x e h de x para todo x maior ou igual a zero, em particular, ele está preso entre esses valores para x próximo de 4. Vamos calcular os limites de f de x quando x tende a 4 e de h de x quando x tende a 4. Então vamos lá. Limite de f de x quando x tende a 4 é igual ao limite de 4x menos 9 quando x tende a 4. Como f é uma função polinomial de grau 1, nós podemos fazer substituição direta e então nós chegamos que este limite é igual a 7. Agora, nós temos que o limite de h de x quando x tende a 4 é igual ao limite de x quadrado menos 4x mais 7 quando x tende a 4, e novamente nós podemos fazer substituição direta, pois h é uma função polinomial, e nós chegamos que este limite é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 7.
que também resulta em 7. Como limite de f de x quando x tende a 4 existe, limite de h de x quando x tende a 4 existe, e esses limites coincidem, nós temos, pelo teorema do confronto, que limite de g de x quando x tende a 4 é igual a 7. Vamos fazer agora 2 exemplos das notas de aula para praticar um pouco mais o teorema do confronto. Um desses exemplos vai utilizar limites laterais. Vamos lá então. O primeiro exemplo diz o seguinte: avalie limite de x ao quadrado seno de 4 sobre x quando x vai para zero. A primeira estratégia em que poderíamos pensar seria enxergar aqui como um produto, e aí nós temos que limite de x ao quadrado quando x vai para zero é zero. No entanto, não existe limite de seno de 4 sobre x quando x vai para zero. Logo, nós não podemos usar que o limite do produto é o produto dos limites, pois essa propriedade só é válida quando os dois limites existirem. Nessa figura, nós temos um esboço do gráfico da função f dada pela lei f de x igual a seno de 4 sobre x. Nós temos que x igual a zero não pertence ao domínio da nossa função. De fato, x está no denominador de 4 sobre x. Esse esboço nos dá a falsa impressão de que x igual a zero está no domínio da função f. No entanto, isso se deve ao tamanho do traço escolhido para desenhar o gráfico de f. Nós temos que, quando x se aproxima de zero por valores maiores e por valores menores do que zero, o gráfico de f vai oscilando entre menos 1 e 1, e à medida em que x se aproxima de zero, ele oscila cada vez mais e nunca para. Se nós dermos um zoom nessa região um pouco mais escura, nós vamos obter algo similar ao que está nessa região destacada. Vamos tentar uma outra estratégia para calcular esse limite. Nós temos que seno de qualquer número real está sempre preso entre menos 1 e 1. Isso vale, em particular, para 4 sobre x. Para x diferente de zero, nós temos que x ao quadrado é um número positivo. Vamos multiplicar essas desigualdades por x quadrado. Com isso, nós vamos obter o seguinte: x quadrado vezes menos 1 é menos x quadrado, que continua menor ou igual a x quadrado vezes seno de 4 sobre x, que continua menor ou igual a 1 vezes x ao quadrado, que é x quadrado. Ora, nós conseguimos prender a nossa função x quadrado seno de 4 sobre x entre menos x quadrado e x quadrado. Agora nós vamos calcular o limite de menos x quadrado quando x vai para zero e de x quadrado quando x vai para zero. Se esses dois limites existirem e coincidirem, nós temos que limite de x quadrado seno de 4 sobre x quando x vai para zero existe e coincide com tais limites. Nós temos que o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero é zero. Basta fazer substituição direta. E esse também é igual ao limite de x quadrado quando x tende a zero. Como esses dois limites existem e coincidem, pelo teorema do confronto, nós temos que o limite de x ao quadrado seno de 4 sobre x, quando x vai para zero, é zero.
Nesta figura, temos os gráficos de x² de vermelho, de menos x² de verde e de x² seno de 4 sobre x de azul. Notem que, embora o gráfico de x² seno de 4 sobre x fique oscilando, quando x se aproxima do zero, os gráficos de x² e de menos x² comprimem o gráfico de x² seno de 4 sobre x, fazendo com que o seu limite seja igual a zero. No nosso último exemplo, nós vamos avaliar o limite de x² seno de 4 sobre x, quando x vai para zero. Aqui, nós também não podemos usar que o limite do produto é o produto dos limites, pois nós temos que limite de seno de 4 sobre x, quando x vai para zero, não existe. Nós vamos usar aqui também o teorema do confronto, só que com um detalhezinho diferente do que foi usado no exemplo anterior. Vamos lá então. Primeiro, nós temos que seno de 4 sobre x sempre fica preso entre menos 1 e 1, para todo x pertencente aos reais, diferente de zero. Agora, nós temos o seguinte, o sinal de x², ele varia de acordo com o sinal de x. Se x for positivo, x² é positivo. Se x for negativo, x² é negativo. Então, nós vamos quebrar a nossa resolução em duas partes. Vamos lá. Se x for maior do que zero, então x² também é maior do que zero. Neste caso, nós temos que nós vamos multiplicar essas desigualdades por x² e vamos obter o seguinte: menos x² é menor ou igual a x² seno de 4 sobre x, que é menor ou igual a x². Nós conseguimos prender x² seno de 4 sobre x entre menos x² e x². Porém, nós só fizemos isso para x maior do que zero. Se nós calcularmos os limites laterais quando x tende a zero por valores maiores de menos x² e x², esses limites existirem e coincidirem, nós teremos que o limite quando x tende a zero por valores maiores de x² seno de 4 sobre x vai existir e vai coincidir com esses limites pelo teorema do confronto. Vamos lá então. Temos que o limite quando x tende a zero por valores maiores de menos x². Bom, para calcular esse limite é só fazer substituição direta, é zero, que é também o limite quando x tende a zero por valores maiores de x². Como esses limites existem e coincidem, pelo teorema do confronto, nós temos que o limite quando x tende a zero por valores maiores de x² seno de 4 sobre x existe e é igual a zero. Agora, vamos considerar x tendendo a zero por valores menores do que zero. Se x for menor do que zero, então x² é menor do que zero. Daí, multiplicando as nossas desigualdades por x², nós vamos ter o seguinte: menos x² agora vai ficar maior ou igual a x² seno de 4 sobre x, que também vai ficar maior ou igual a x². Isso porque x² é menor do que zero.
Ora, nós conseguimos prender x ao cubo seno de 4 sobre x entre x ao cubo e menos x ao cubo. Isso quando x é menor do que zero. Se nós calcularmos o limite de x ao cubo e o limite de menos x ao cubo quando x tende a zero por valores menores do que zero, esses limites existirem e coincidirem, pelo teorema do confronto, nós temos que limite de x ao cubo seno de 4 sobre x quando x tende a zero por valores menores existe e coincide com tais limites. Vamos lá então. Temos que limite de x ao cubo quando x tende a zero por valores menores é zero. Aqui é só fazer substituição direta. E esse valor também é o limite quando x tende a zero por valores menores de menos x ao cubo. Portanto, pelo teorema do confronto, nós temos que o limite de x ao cubo seno de 4 sobre x quando x tende a zero por valores menores é igual a zero. Como o limite de x ao cubo seno de 4 sobre x quando x tende a zero por valores maiores é igual a zero, e o limite de x ao cubo seno de 4 sobre x quando x tende a zero por valores menores também é zero, então o limite de x ao cubo seno de 4 sobre x quando x tende a zero é igual a zero, pois os limites laterais existem e coincidem. Vamos dar uma olhadinha no gráfico de x ao cubo seno de 4 sobre x e também nos gráficos de x ao cubo e menos x ao cubo, para x positivo e para x negativo. Vamos lá então. Nós temos que o gráfico de x ao cubo está de vermelho, o gráfico de menos x ao cubo de verde e o gráfico de x ao cubo seno de 4 sobre x está de azul. À medida em que x se aproxima de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, os gráficos de x ao cubo e menos x ao cubo comprimem o gráfico de x ao cubo seno de 4 sobre x, fazendo com que o limite quando x tende a zero de x ao cubo seno de 4 sobre x seja zero, que é igual ao limite de x ao cubo e de menos x ao cubo quando x tende a zero. Notemos que, para x maior do que zero, o gráfico de x ao cubo está acima do gráfico de x ao cubo seno de 4 sobre x, que está acima do gráfico de menos x ao cubo. Já quando x é menor do que zero, nós temos uma inversão. Aqui, o gráfico de menos x ao cubo está acima do gráfico de x ao cubo seno de 4 sobre x, que está acima do gráfico de x ao cubo.